A gente está na série Precisamos Falar sobre Milagres, e eu tenho dito todas as vezes que a gente começa essa série que eu acredito em milagres. A questão é que existe um movimento de banalização dos milagres. Existem memes na internet que brincam a respeito dos milagres, e existem igrejas cuja plataforma de marketing, de busca das pessoas é em nome do milagre. A questão é que alguns dos milagres prometidos não foram de fato prometidos, estão fora de contexto. Então a gente começa a mergulhar no texto bíblico para entender o que são esses milagres. Também eu acho que é muito importante que a gente reflita se um milagre que aconteceu nos tempos de Jesus, e a gente vai tentar finalizar essa série de estudos dizendo se eles vão se repetir e de que modo eles se repetem. Por exemplo, hoje à noite, eu gostaria de falar sobre estes sinais seguirão aqueles que creem. Também vou falar sobre tudo que pedirem. Se vocês permanecerem em mim, permanecerem em vós, tudo que vocês pedirem será feito. Mas também vou falar sobre feitiçaria hoje à noite. Então, se você por acaso tem interesse no tema, já fica aí o convite. E a gente também precisa falar sobre milagres, porque se então a gente não vê hoje em dia ninguém andando sobre as águas, e eu tenho que confessar que eu já tentei. Falei, nossa, eu tenho muita fé, eu vou fazer isso. Aí, pum, né? Alguém já fez mais? O Essias já tentou? Poxa, Essias, tem que emagrecer um pouquinho para poder andar pelas águas. Mas é uma resposta, essa expectativa dos milagres, é uma resposta ao sofrimento. Então é muito importante a gente ter um olhar lúcido a respeito do que é milagre e assim por diante. Então eu estou estimulando mesmo você a participar não só do nosso estudo, pela manhã, pela noite, a célula estão discutindo a respeito dos milagres. É legal que eles não estão chegando numa única conclusão, mas estão debatendo, e eu acho isso maravilhoso. Mas a gente está tirando você da sua zona de conforto. E hoje, se eu fosse tentar dar um título, eu fiquei com dificuldade de dar o título para a mensagem de hoje, mas é a conversa cifrada entre João Batista e Jesus. E a gente vai estudar hoje o texto de Lucas, capítulo 7, de 18 a 30. Lucas, capítulo 7, de 18 a 30. Os discípulos de João, nesse caso João Batista, contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Queria fazer uma pausa. Qual é a resposta mais óbvia? Sim, eu sou, ou não, eu não sou, haveria outro. Mas o que Jesus responde a João Batista é o foco do nosso estudo hoje. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então eles responderam aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos estão purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e as boas novas são pregadas aos pobres. Pense nessa resposta. É tu aquele que haveria de vir? Ou, em outras palavras, és tu o Messias aguardado desde o Antigo Testamento? Ok? E aí essa foi a resposta de Jesus. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, até os publicanos, ouviram essas palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ao que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças que ficaram sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Vamos orar. Que a tua graça nos ilumine na exposição deste texto essa manhã, Senhor. Fala conosco, Pai. Ministra ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Primeira coisa que eu queria conversar com você é sobre a nossa maneira de ler a Bíblia. Tem um professor de teologia que um dia ele deu uma ilustração que eu acho interessante que a gente pense. Ele falou que a nossa geração é uma geração que estuda a Bíblia como quem come biscoitos. Então, você imagina um saco de biscoito e as pessoas vão e comem um pedacinho de biscoito, ou um biscoito, e come outro biscoito, e come um biscoito, e come um biscoito, como se um biscoito não estivesse relacionado ao outro biscoito. E ele diz, a Bíblia não é estruturada assim e não deve ser estudada assim. Ela deveria se parecer, por exemplo, como um pão caseiro. Faz tempo que sua mãe não faz pão caseiro, diga-se de passagem. Aproveitando o ensejo. Porque o pão caseiro, você pega o pão inteiro e fatia e corta o pão. Só que quando você come aquele pedaço de pão, você tem plena consciência de que aquele pedaço de pão faz parte de um pão inteiro. E por que isso é importante? Porque nós tivemos na cultura evangélica da década de 80 e 90, a ideia de uma ênfase em café com Deus, uma ênfase naqueles estudos do tipo, como é o nome? Livrinho devocional, pão diário. E tudo isso é bom. A questão é que quando você começa a estudar a Bíblia como caixinha de promessas, você começa a perder a possibilidade de entender o que está por trás daquilo que foi dito. Então você torna a Bíblia uma espécie de livro místico,
em que eu pego um texto, ou eu abro a Bíblia e vou encontrar um texto, e é sempre na caixinha de promessas um texto que vai fazer bem para o seu coração, no sentido de que vai te tornar ainda mais mimado e ainda mais egoísta. Você pega lá a caixinha das promessas e lê: tudo posso naquele que me fortalece. Você fala: já li a Bíblia hoje, estou me sentindo melhor. Acontece que esse tudo posso naquele que me fortalece faz parte de um pão maior, de um contexto maior, e é por isso que esse ano a gente escolheu se aprofundar em primeiro lugar no contexto histórico, cultural e geográfico de Jesus. Assim como a gente vai fazer estudando o judaísmo, a gente vai estudar no Antigo Testamento. E é por isso que a gente escuta uma palavra como essa de João Batista e a gente não entende, porque eles fizeram uma pergunta clara para Jesus e Jesus responde com outras coisas. Então, a começar pelos milagres que a gente vem estudando, eu comecei falando sobre a categoria de milagres messiânicos. O primeiro milagre messiânico que a gente estudou foi a cura do leproso. E aí eu dei uma ênfase de que em toda a história de Israel, nunca alguém tinha ido ao sacerdote para cumprir o ritual de purificação de Levítico capítulo 14. O que significa dizer que nunca um judeu havia sido curado de um leproso, e se estabeleceu então na cultura dos mestres da lei, do judaísmo ali, dos fariseus, saduceus, doutores da lei, que qualquer cura de um leproso seria um sinal de que aquele que havia feito a cura era o Messias. Queria lembrar também você, e preparando para o estudo de hoje à noite, de que nos tempos de Jesus haviam outros falsos messias, haviam curandeiros. É interessante você pensar que, por isso que eu vou falar hoje à noite sobre feitiçaria, que Moisés, quando está diante de Faraó, ele joga o cajado e o que acontece? O cajado se transforma em cobras, não é isso? Mas vocês se lembram que aqueles que serviam a Faraó também conseguiram fazer a mesma coisa? Então, quando a gente vai estudar milagres, a gente precisa entender o que está por trás dos milagres, porque senão a gente vai começar a ficar procurando sinal e cura, sinal e cura, sinal e cura, de uma forma que a gente não compreenda qual é o propósito do milagre. Bom, Marcos capítulo 1, Jesus cura, e aí esse leproso chega ao sacerdote, vai fazer a oferta que Moisés ordenou, e começa-se uma investigação com o Sinédrio. Já no capítulo 2 de Marcos, você vai ver líderes religiosos de todas as regiões de Israel, atentos a Jesus pregando dentro de uma casa. E aí tem uma multidão e tem lá os líderes religiosos, só que a primeira parte da investigação eles estão em silêncio, porque fazia parte, eles não perguntam, nesse momento da investigação eles não perguntam, ok? Então, um homem paralítico é levado a Jesus, e Jesus, além de curar, ele diz algo. Ele diz: perdoados estão os seus pecados. E é interessante que os fariseus, eles não falam nada, mas eles pensam: blasfema. Esse blasfema. Ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. E aí Jesus tem senso de humor, gente. Porque ele faz uma pergunta assim para os fariseus: por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? É mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou pega a sua cama, levanta e anda? É mais fácil você dizer: perdoados estão os seus pecados. É fácil, não tem nada que comprove. Eu olho para o Essias e falo assim: Essias, perdoados estão os seus pecados. Eu não preciso de algo que revele que eu estou realmente perdoando, ou que eu tenho essa autoridade. Mas ele vai lá e cura o coxo. E a multidão começa: será que esse é o filho de Davi? Será que esse é o filho de Davi? Depois ele cura um endemoniado, cego e mudo. Também falei para vocês sobre a observação do nome na cultura judaica, de como o nome era importante para se expulsar um demônio.
Então, entre os rabinos se estabeleceu uma regra de que eles entram em comunicação com o demônio, perguntam o nome do demônio. Hoje eu vou citar: qual é seu nome? Jesus pergunta e o demônio responde: Legião. Por quê? Porque faz parte do contexto rabínico. Então Jesus cura alguém que não poderia falar, logo não poderia dizer o nome do demônio que estava sob a influência dele. Mais um milagre messiânico. Só que ali, os líderes religiosos vão debater e vão já negar a identidade messiânica de Jesus, porque eles vão dizer o seguinte: você está fazendo isso, mas você está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. Eu expliquei para vocês Baal, Zebub, Antigo Testamento, o que isso significa. Falei sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir que aquilo que Jesus fazia não vinha da parte do Espírito Santo, mas vinha da parte de um Deus estranho ou de um demônio. E por último, domingo passado, à noite, falei sobre a cura de um cego de nascença, que também é um milagre messiânico, e que para eles era muito mais do que a cura de um cego de nascença, era a quebra de maldição. Tanto que vocês vão ver a discussão: quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse cego? Porque essa era a crença entre os rabinos, de que alguém poderia pecar, como que chutar a barriga da mãe, ou fazer algo, e ele pudesse então nascer amaldiçoado, e por isso ele nasceria cego. E Jesus então o cura, dizendo que está acima de toda e qualquer maldição. Mas agora, eu quero me aprofundar nesse milagre por atacado, digamos assim. Milagre por atacado. Para você entender esse milagre por atacado, quer dizer, ele saiu curando cego, surdo, coxo, todas aquelas pessoas que padeciam de enfermidades. Eu gostaria de que você abrisse comigo no Salmo 115, nós vamos ler de 1 a 8, com ênfase no verso 5 e no verso 8. Salmo 115, de 1 a 8. O texto diz assim, irmãos, vai abrindo aí, tá? É por causa do horário. Vou acelerar aqui. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, olha isso, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. ênfase no versículo 5. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. E agora pasmem, leia o versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se o quê? Como eles. Agora, o Jesus está respondendo para João é o seguinte: eu tenho um povo, mas este povo é promíscuo, espiritualmente falando. Oséias compara o povo de Israel com prostituta, e ele diz que é pior do que se saísse com prostituta, porque é um povo que vive, vez por outra, se relacionando com outros deuses. E aí, uma coisa interessante é que se você vai olhar para Gênesis, você tem a clara perspectiva de que Deus está gerando homens à sua imagem e semelhança. São como Deus, homens à imagem e semelhança. Mas quando esses homens, e mulheres, é claro,
se desviam de Deus, começam a se tornar iguais aos ídolos que eles adoram. E os ídolos que eles se adoram, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mãos, mas eles não apalpam. Gênesis capítulo 1 tem uma coisa muito interessante. Capítulo 3, desculpa. O texto diz no versículo 1 que a serpente era a mais astuta de todos os animais. A palavra ali é arum, astuta, perigosa. Arum. Era inteligente, mas perigosa. Só que interessante é que no versículo 7 de Gênesis, quando diz: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, a palavra é arumim. Eles perceberam que estavam arumim. Seria mais ou menos como o que dizer, eles estavam serpentizados. Eles estavam astutizados. Porque agora se viram nus. E a maldade entrou no coração do homem. Já cansei de dizer para vocês que o homem sabia o que era bem e sabia o que era mal. Só que sabia o que era bom e sabia o que era mal, porque sabia que aquilo era o que Deus dizia que era bom e o que Deus dizia que era mal. Você pode comer todas as árvores do jardim, é bom. Mas você não pode comer da árvore que está no meio do jardim, é mal. Deus já disse o que era bom e o que era mal. Mas agora, a rebeldia, a rebelião contra Deus. E o ser humano se torna então serpentizado. Seria um avanço muito grande da minha parte dizer que eles começaram, nós estamos endemoniados ou sob influência demoníaca, a ponto de nós estarmos perdendo a imagem de Deus que foi criada em nós, e que o principal intuito do nosso adversário é destruir e corromper toda a imagem e semelhança de Deus em nós? Vamos lá. Abre comigo mais um salmo que aponta para mais um texto que aponta para o Messias, Isaías 35, de 1 a 6. Se você não entendeu direito, você vai para a célula essa semana que a gente vai discutir lá, ok? Então, mais um motivo de você ir para a célula. E se você ficar assistindo Big Brother Brasil, você vai se parecer com os ídolos que estão lá. Olha, já mandei o cajado. E se você não for por causa do Big Brother, vai ficar duplamente, né? Eu nem sei quem são os dessa semana, mas você vai ficar assim, entendeu? O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo, e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Agora, ênfase aí agora, seu Deus virá como vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então, o que está escrito aí? Se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Perceba que esse texto está falando não apenas do Messias, mas dos milagres que Jesus está realizando no meio do povo. Aliás,
A palavra milagre já é uma tradução ocidentalizada, porque as melhores traduções eram sinais, sinais miraculosos, eram poderes, eram trabalhos. A palavra milagre, ela já entra nesse contexto ocidentalizado. Por isso que João, lá no final do seu livro, diz que esses sinais foram feitos para que crescem. Agora, eles como nação estão negando a identidade do Messias. Isso é importante que você perceba. Por isso não dá para você pegar um milagre da Bíblia e comer como biscoito. Ah, Jesus curou um leproso, eu como um biscoito. Ah, Jesus curou um cego, eu como um biscoito. Você está entendendo que faz parte de um pão? É uma metáfora, vocês estão entendendo que é uma metáfora, né? Que é um pão que você está fatiando e que cada um dos milagres está apontando para algo. E que quando Jesus, ele está respondendo a João, olha João, isso que está acontecendo é o cumprimento do texto de Isaías. Olha João, o que está acontecendo é o cumprimento do Salmo 115. João, eu sou o Messias. E o povo está negando. Quando Jesus entra na sinagoga em Lucas, no capítulo 4, eu não vou ler, tá? Mas está aí, Lucas capítulo 4, de 16 a 22, anota para você ler na sua casa. O rolo do profeta Isaías é entregue para ele. E não é assim, não é que nem a gente, que a gente tem aqui a Bíblia e a gente escolhe, hoje eu vou pregar nisso. Não, tinha um roteiro de leitura. E aí Jesus, ele entra em Nazaré, na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para curar os enfermos, para devolver a vista aos cegos, para libertar os cativos, e para pregar o ano, que também é uma tradução bem ruim, o ano aceitável do Senhor. Para a gente que é ocidental não diz nada, mas para apregoar o ano do jubileu, que seria o ano da libertação. Para eu explicar para você o que é jubileu, eu preciso de uma aula só para isso. Mas seria 7 semanas de anos, daria 49 anos, no 50º é o ano do jubileu. Só que Jesus não para aí. Ele senta numa espécie de trono que aparece na sinagoga, e que ninguém sentava nesse trono. E ele senta e diz o seguinte: hoje se cumpriu essa palavra. E os caras ficaram com o olho desse tamanho. O que está em jogo aqui, eu não sei se você está entendendo, não são milagres necessariamente que Jesus está usando só para demonstrar o poder dele. Ele está mostrando que os milagres apontam para uma direção. Os milagres apontam para um propósito, e neste caso, especificamente, o propósito é: eu sou o Messias do Antigo Testamento, eu sou o Messias que fui prometido pelos seus pais, eu sou o Messias. É isso que os milagres fazem. Por isso que não dá para transformar Deus em Novalgina e Doril. Porque eu acredito em milagres, mas a gente vai começar a partir desse estudo dessa semana a falar sobre quais são os propósitos dos milagres. Porque eu tenho essa sensação de que a igreja está tão ensimesmada, ela se tornou tão egoísta, que a gente vai na igreja, ou vai para uma igreja à espera de um milagre. Aliás, muitas igrejas evangélicas, elas já colocaram isso como parte da sua estratégia de marketing, como parte da sua estrutura filosófica. Venha para a noite de milagres. Faça essa campanha para o milagre. E estou dizendo também que fenômenos podem acontecer
e que não são em nome de Deus, em nome do engano. E aí, quem vai ter que encontrar discernimento são vocês, porque vocês vão precisar orar para buscar discernimento quando aquilo vem da parte de Deus ou quando aquilo não vem da parte de Deus. Porque se no mesmo culto o pastor começar, por exemplo, a manusear forças espirituais e dizer para você que se você não entregar o seu dízimo, você está sob maldição, mesmo que aconteça um fenômeno lá, eu vou desconfiar. Eu vou desconfiar. E a gente deveria ser zeloso, a gente gosta de falar mal de fariseu, mas a gente não faz nem o processo de investigação. A gente assume que alguém falou, é verdade e pronto. Agora, Deus pode fazer um milagre? Claro que pode. Quando Ele tem um propósito, mas o propósito máximo é a glória de Deus. O propósito máximo é a expressão, é o avanço do reino de Deus. E para mim esse é o paradigma. Vou falar isso para vocês. Já contei na frente da Mayra. É constrangedor para mim, mas é educativo. Que quando eu era um adolescentão na igreja, eu li o texto em João, capítulo 15, que dizia o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiserem, e vocês serão atendidos. Inclusive o texto diz: nisto é glorificado o vosso Pai, que está nos céus, que dê muitos frutos. E eu estava num momento bacana, lia a Bíblia todo dia, orava. Eu falei, eu estou permanecendo. E as palavras dele estão permanecendo em mim, então eu posso pedir o que quiser. E começou a frequentar uma moça lá, a igreja. E eu falei, tá aqui, 2 mais 2 igual a 4, fácil. Eu estou permanecendo, a palavra está permanecendo, e aí eu vou cair para dentro e vai dar certo. E deu certo? Graças a Deus, não. Graças a Deus eu estava enganado, né, amor? Porque não é simples assim. Porque eu acho que permanecer em Deus e a palavra de Deus permanecer em nós é começar a chorar pelo que Deus chora e se alegrar pelo que Deus se alegra, e você viver uma vida de missão no reino de Deus. E quando você vive uma vida de missão no reino de Deus, você começa a ganhar autoridade e descobrir com as coisas que Deus se importa. E eu acredito que os milagres estão principalmente ligados ao avanço do Evangelho. Já falei para vocês sobre os testemunhos na igreja perseguida no parâmetro 1040, janela 1040 do mundo. Mas a gente hoje começa a usar milagres como estratégia de marketing, a ponto do pastor dizer que ele há 20 anos não fica gripado porque ele expulsou o demônio da gripe. Nem sabia que o H1N1 tinha se endemonizado, pô. Tem um outro episódio, quero encerrar, e aí agora a gente vai para a conclusão, só para pensar sobre algo interessante. Você pode ler também Marcos capítulo 5. Bom, vou ler rapidinho, tá? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos ou Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois uma vez lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz:
Que queres comigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus então lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Paradinha aí. Legião. Legião, por causa deste texto bíblico, foi muito atrelado a uma horda de demônios. Mas legião era uma infantaria romana, de aproximadamente 5 a 6 mil homens. Então, quando ele diz legião, ele está dizendo que tem um exército dentro daquele homem. Um exército inimigo. Vamos continuar a leitura. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Dá uma paradinha aí também. Será que ele estava na região de Israel? Porque você há de me lembrar que o judeu não se dá com o porco. O porco é um animal imundo. Então, de onde vem, onde surge essa manada de porcos? Vou deixar aí na sua cabeça para você se perguntar. Até porque eu não sei direito a resposta, tá? Só achei muito estranho. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Bom, 2.000 porcos, se tinha 6.000 demônios ali como uma legião, aí está dando 2 para cada porquinho, ok? Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Ora, seria errado que a gente pensasse que uma legião é um exército? Uma infantaria? Não. Seria errado que então nós pudéssemos fazer uma conexão de que essa infantaria, esse exército foi lançado ao mar? Então ali a gente está falando sobre um exército lançado ao mar para se afogar, é isso? Porque ele mandou para a manada de porcos, mas os porcos não ficaram endemoniados e correram para o outro lado, eles se afogaram. Existe algum momento na história de Israel em que um exército inimigo é lançado ao mar para se afogar? Ah, minha esposa. Então, a gente interpretar os milagres de forma isolada faz com que a gente não compreenda o que está acontecendo ali. Jesus está falando, agora é êxodo de novo, é libertação de novo, agora é Páscoa de novo, eu vou morrer por vocês, eu sou o Cordeiro Pascual. E agora o que eu estou falando é mais um tempo de libertação, é mais um tempo de jubileu, eu estou restaurando a humanidade de vocês. Dá uma olhada aí, Isaías capítulo 65, a partir do verso 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive onde? Nos túmulos. E à noite oculta nas covas. Que come o quê?
carne de porco. Será que esse texto tem conexão com o texto que a gente acaba de ler? E em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Quero concluir. O que está acontecendo no ministério de Jesus? Ontem teve uma cena muito bonita lá na nossa visita ao museu. Ele explicou que Pessah é a Páscoa. Ele inclusive não gosta de que seja chamado Páscoa judaica, explicou os motivos. E eu perguntei: em Pessah ainda se guarda lugar para Elias? E ele disse sim. Porque para o judeu ortodoxo, eles estão aguardando a vinda do Elias que preparava o lugar. E aí eu quero explicar para você que esteve ontem lá. Elias já veio. Elias é João Batista que veio preparar. E quando João Batista nasceu? Me digam, por favor. João Batista nasceu em Pessah. João Batista se sentou na cadeira que os judeus deixam livre até hoje. E João Batista, que era o profeta Elias, simbolizado do Antigo Testamento, é ele quem testifica, é ele que inaugura o batismo que nós fazemos até hoje. E é ele quem condena os fariseus e saduceus. É ele quem diz: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento. E não adianta falarem que Moisés é o vosso pai. Não adianta falar. Porque dessas pedras, Deus pode suscitar descendente de Abraão. Em Lucas capítulo 3, se eu não estou enganado, falando de cabeça aqui, Lucas diz que no ano em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio a palavra de João no deserto. Sabe o que ele está dizendo, o evangelista Lucas? Num tempo em que o sacerdócio está corrompido, João Batista, que é da raiz sacerdotal levítica, ele é da tribo de Levi, e seu pai inclusive servia no templo, na ordem. Ele veio como sacerdote, vestiu roupas sacerdotais, não cheias de glamour, mas vestiu roupas sacerdotais de pele de camelo e cinto. Comeu comida separada pelos sacerdotes, por isso que ele comia gafanhotos e mel silvestre, comida separada. As pessoas não acham que João Batista gostava de gafanhoto. Vamos comer um gafanhoto com mel aí, deve ser uma delícia. Não, ele é o sacerdote, ele é o Elias preparando o caminho do Senhor, e ele diz: abram caminhos, porque aquele que vem após mim, eu não sou digno nem mesmo de desatar a correia das sandálias. E aí, a gente termina esse texto percebendo o seguinte: eu sou o Messias, as minhas obras testificam quem eu sou, tudo que eu faço porque o meu Pai me mandou fazer, e eu estou sendo rejeitado por vocês. Veio para o que eram seus, porque a salvação vem dos judeus, e os seus não o receberam. Mas também a rejeição dos judeus abre espaço para aquela reflexão de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O milagre é importante, meus irmãos, mas o milagre é um sinal.
da chegada do reino de Deus. O milagre não é uma simples forma de você se sentir melhor. O milagre não é para te servir, você é servo, é você quem serve. Agora a gente ora, quando eu vejo alguém em sofrimento, eu oro. E eu oro pedindo o milagre, mas com muita consciência de que se Deus tivesse que curar, Ele vai curar em cima de um propósito maior, que é a expressão e a chegada do reino de Deus. Por isso esquece sexta-feira de milagres. Esquece campanha de 10 sextas-feiras. Esquece. Não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho, esse Evangelho, Deus se tornou Aladim. Você esfrega a lâmpada e Deus tem que conceder os seus desejos. E olha, sabe qual é a consequência direta desse Evangelho do Aladim? Primeiro, uma multidão de gente decepcionada com Deus, porque o milagre não veio e eles acreditaram que viria. Mas foram milagres que Deus nunca havia prometido para eles. Uma multidão de gente decepcionada com Deus. Segundo, uma multidão de gente serpentizada. Porque assim como a serpente rasteja em torno do seu próprio ventre, pessoas serpentizadas são pessoas que só querem ser servidas e que acham que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, do seu próprio ventre. E aí o testemunho evangélico tem sido comprometido, porque a gente deixou de, com carinho, com zelo, estudar a palavra de Deus. Agora, sabe qual é o maior milagre? O maior milagre é Deus entrar na sua vida. O maior milagre é Deus entrar na sua história. O maior milagre é você chamar Deus de pastor e ouvir a voz do pastor. O maior milagre é o novo nascimento. Porque a partir do novo nascimento a gente passa pelas lutas. E ora Deus nos cura e ora Deus não nos cura. Ora Deus faz e ora Deus está nos ensinando algo. Achei interessantíssimo. A série do The Chosen tem um personagem. Qual é o nome do personagem? Você lembra, amor? Que ele não foi curado, que ele ficava... Tiaguinho. Achei tão excepcional eles terem esse cuidado de colocar Jesus curando uma multidão de gente, mas ter alguém que anda com Jesus e que não foi curado, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, mesmo naquela enfermidade. Eu já disse a vocês que eu luto contra uma depressão crônica. Ela não é aguda, mas ela está aqui, ela está sempre aqui. E eu já disse a vocês que eu já orei 3 vezes, assim como o apóstolo Paulo. Deus, se for possível, tira esse espinho da minha carne. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta, porque o meu poder tem se aperfeiçoado na sua fraqueza. E aí o que eu vou dizer? Como diz o texto bíblico, como pode o vaso de barro dizer para o seu Senhor o que ele deve fazer? Se você me perguntar com toda sinceridade, você queria que Deus te curasse? Eu falava, já, agora. Eu queria muito parar de sentir o que eu sinto. Parar de ter pensamentos que às vezes eu tenho. Só que se eu, hoje, vez por outra, eu preciso mergulhar em tempo de silêncio e oração, é porque eu tenho isso. E se hoje Deus me deu o dom de ajudar a gente depressiva, é porque eu tenho isso, e está tudo bem, vamos fazer o quê? É isso aí, vamos seguir para frente. Deus é o Senhor, eu sou só servo. Por isso, cuidado para você não ser serpentizado, se tornar um egoístão de Jesus, um filho mimado de Deus. Porque o problema de você ser um filho mimado de Deus, não ser filho de Deus, mas ser um filho serpentizado e mimado de Deus, é que você não vai saber ouvir não.
Você não vai saber ouvir não da sua esposa, do seu esposo. Você não vai saber nem dizer não para o seu filho, nem ouvir não do seu filho. Você vai se tornando desumanizado. Mas aquele que ama servir, tem uma frase de um pastor, amigo meu, estou encerrando com essa frase. Quem não vive para servir, não serve para viver. Crente, cristão, é servo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Deus nos deu dons, talentos, deu vocação para nós. Não existe vocação, senta no banco da igreja e assiste. Essa não é a vocação de ninguém. Então cuidado, meus irmãos. Deus te deu dons, talentos. Deus te deu vocação. Deus te deu serviço. Deus encheu o seu coração de amor. Deus salvou você e a sua família. Para não me alongar, queria só orar. Dar 30 segundos para você responder ao que Deus está falando contigo. A banda pode vir à frente.